Boa tarde, turminha do 7º ano. Olha nós aqui novamente, né? Só que dessa vez nós vamos iniciar nossos estudos de redação, não é mais português, certo? Esse encontro a gente vai destacar, né, mito e lenda, né? Que são as narrativas curtas. Bom, o que vem ser uma lenda, né? São narrativas transmitidas, né, oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar, né, acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, certo? Para isso, para que aconteça essa mistura, né, de mistério e sobrenatural e tentar explicar esses acontecimentos, quem cria uma lenda, ele vai ter como principal objetivo fazer essa mistura, né, de fatos reais e imaginários, certo? Misturam, né, a história com a fantasia, certo? As lendas, elas vão sendo contadas ao longo dos tempos, nós sabemos disso. E por isso elas são modificadas através da imaginação das pessoas, certo? Do povo. Aí, ao se tornarem conhecidas, elas são registradas, né, na linguagem escrita. Por exemplo, uma história que você ouve, né, do seu pai. Aí você vai recontar essa história, essa lenda, por exemplo, a lenda da Yara. Você vai contar com o mesmo sentido, né? Mas usando palavras diferentes, certo? Então, de lá para cá, ao longo dos tempos, ela vem ganhando, né, uma outra, sendo modificada, né? Porque isso depende do falante, né? E varia de acordo com o tempo. Lenda significa, ela vem do latim, né? Significa legenda. O que é legenda? É aquilo que deve ser lido, né? As lendas, inicialmente, né, elas contavam as histórias de santos, né? Muito esse lado da religião. Mas, ao longo do tempo, o conceito se transformou, né, em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte da sua cultura. Né? O que a gente observa que nós podemos caracterizar uma lenda? Ela se utiliza da fantasia ou ficção, que é a mesma coisa, misturando-se com a realidade dos fatos. Essa é uma característica da lenda. O que nós podemos falar mais sobre a lenda? Faz parte da tradição oral. Por que faz parte da tradição oral? Porque ela vem sendo contada, né, através dos tempos. E o que mais? Outra característica que foi citada bem no início da videoaula: usam fatos reais, né, e históricos para dar um suporte às histórias, mais junto mais junto com o sentido da imaginação, certo? Ou seja, para aumentar um ponto da realidade. Para não ser só fantasia, né, esses fatos históricos, eles têm que ter esse suporte, né, para se envolver com a imaginação, para aumentar um ponto na realidade. É isso? Nós podemos também ver outra característica nas lendas, porque com o passar do tempo elas vão fazer parte da realidade cultural de todos os povos, né? A gente vai já falar dos mitos, mas assim como os mitos, elas fornecem explicações, né, aos fatos que não se explicam, né, e que não são explicados pela ciência, não, e pela lógica. Não. Essas explicações, elas vão sendo aceitas mais facilmente
Porque apesar de serem fruto da imaginação, elas não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas, né? Porque elas têm como um ponto, um cunho mais apegado à realidade também, né? A essa mistura, a esse ponto principal da mistura do imaginário com o real. E também, ao sofrer essas alterações ao longo dos tempos, por serem repassados oralmente daqueles que a propagam, né? Então, aí é outra característica, sofrem alterações ao longo do tempo, porque são histórias que são repassadas oralmente, né? Entenderam, gente? Isso aqui é lenda, né? A lenda do boitatá, né? Do lobisomem, né? E agora vamos iniciar o nosso estudo com o mito. Mito e lenda, né? Mito, ele tem algumas semelhanças com a lenda, mas assim, quanto ao conceito, é totalmente diferente, certo? Os mitos, por sua vez, eles são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, que não eram compreendidos por eles, né? Os mitos, por exemplo, se utilizam, né, da simbologia, ou seja, personagens sobrenaturais. Na época dos romanos, dos gregos, né, que eles acreditavam em minotauros, né, em deuses, em semideuses, heróis, né? Isso é a mitologia. Todos esses componentes, eles são misturados a fatos reais, né? E características humanas e pessoais que realmente existiam, né? Um dos objetivos do mito é transmitir o conhecimento e explicar os fatos que a ciência ainda não havia explicado naquela época, certo? No caso, trovão, naquela época, não sabiam. Eles tinham essa curiosidade, né, de saber como foi surgido o trovão, né? As características de um mito, por exemplo, tem caráter explicativo, né, ou simbólico. Relaciona-se com a data. Todo mito, ele tem, assim, uma característica comum de se relacionar com uma data, uma religião. São muito adeptos, assim, de crendices, certo? Procura explicar origens do mundo, do homem, né? Do homem por meio das personagens sobrenaturais, que eu já vi falar, dos deuses, semideuses, minotauros, né? E ao contrário da explicação de alguns filósofos que se utiliza dessa argumentação lógica para explicar a realidade de suas histórias sagradas, elas não possuem nenhum cunho, né, da realidade, nenhuma coisa lógica, mas o mito explica a realidade através de suas histórias, né, sagradas, que possuem, né, e que não possuíam nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdade, né? O mito ele explica essa realidade através exatamente de suas histórias sagradas, por fato de acreditarem muito em religiões e crendices, certo? E alguns acontecimentos históricos podem também virar cultura, gente. Desde que as pessoas de uma determinada cultura agreguem uma simbologia que torne esse fato relevante para a sua vida. Aí você pode contar uma história e daquela história ela pode se tornar um mito. Alguns mitos que vocês conhecem, da bruxa, da cuca, do saci pererê e dentre outros, né? Então, bom, ficar por aqui sobre
mito e lenda, e logo em seguida vocês vão responder a atividade que segue o livro de vocês, e até a próxima aula. Beijo!